Olá pessoal, tudo bem? Bem-vinda ao Let's Talk, que é um videocast criado pela FGV AESP para tratar de temas que estão em alta no mundo dos negócios e na sociedade. Hoje a gente vai fazer um café com o gestor e o tema vai ser adaptações em temas de incerteza. A gente sabe que hoje tem tecnologia mudando, todo dia tem uma novidade, a gente está com crises econômicas, guerras, então um momento de instabilidade, incerteza, vulnerabilidade em alta. Para falar sobre isso e como as empresas podem se adaptar, como os profissionais podem se adaptar, eu trouxe a Erika Araújo, que é também aluna do nosso mestrado profissional em administração, hoje é Agency Partner da Meta. Vou deixar você se apresentar um pouco, Erika, e também já emendar minha primeira pergunta, que é como que é o ambiente, o que tem de diferente em empresas que têm um sucesso na rápida adaptação nesses tempos incertos. Perfeito. Karina, primeiro, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, FGV, é um prazer, uma honra estar aqui. Então, primeiro me apresentando, eu sou a Erika Araújo, eu tenho 36 anos e a minha formação é de publicidade. Então, a minha carreira, ela se entranha muito entre os mundos da publicidade e tecnologia. A gente sabe que a tecnologia, ela está hoje, colocada em todas as etapas, em todas as áreas e todos os segmentos de todas as indústrias que a gente atua. Com a publicidade não é diferente. Eu gosto muito de contar um pouco da minha trajetória, dizendo que eu tenho 3 grandes blocos que eu acho que talvez o pessoal da minha geração, aí, os 35 mais vão se identificar, que é: eu começo a minha carreira num bloco muito offline, né? Então eu começo minha carreira trabalhando em revistas, em agências de publicidade, e o papel, o jornal, a revista ainda tinha um papel muito grande quando a gente fala de comunicação e publicidade. Então eu trabalhei aí, em grandes editorias, e depois disso eu começo a entender o movimento da publicidade se tornando cada vez mais digital, e eu decido fazer uma transição, que é o segundo bloco. E aí, quando eu faço essa transição, eu entendo que é o momento de me jogar nas grandes empresas de tecnologia. E esse é o terceiro bloco, é o bloco que eu me encontro hoje. E aí, durante esse terceiro bloco, eu passo por empresas como Google, Globo, Uber, e atualmente sou Agency Partner na Meta. Mas não só isso, eu também sou conselheira do Coletivo Publicitários Negros, que é um trabalho que eu considero bastante importante, pensando aí nesse avanço da agenda de diversidade dentro de todos os campos. Esse é focado no campo da publicidade. E aí, já emendando a sua pergunta, que é, qual que é o ritmo de trabalhar em empresas, desse porte. Quando eu faço uma comparação, da minha primeira etapa lá, que eu trabalhava em empresas mais offline, e faço essa migração para empresas digitais, acho que o grande choque, a primeira característica muito forte é a rapidez com que as coisas acontecem. São empresas que elas não escolhem um período ou um produto para adotar a inovação. Elas são a inovação em si. Então, são empresas muito inquietas quando o assunto é testar, pilotar e colocar novos produtos e inovações na rua. Então, o que eu diria é que o primeiro choque quando você faz a transição é entender o quão rápido as coisas podem ser e o quão você precisa se adaptar para evoluir na velocidade que a inovação está pedindo. Esse acho que é o principal aspecto. E são empresas que a inovação não é um projeto pontual, mas sim ela está presente em todas as etapas de tudo que essa empresa faz. É engraçado que são empresas grandes, né? A gente tem aquela coisa de falar, empresas grandes são transatlânticas, elas se movem devagar. Empresas de tecnologia são grandes e se mexem muito rápido. Como? Se mexem muito rápido. Que eu acredito que seja o principal fator de rapidez e velocidade nessas empresas é a capacidade de testar rapidamente se uma coisa faz sentido ou não para a estratégia que está ali incluída. Então, não são empresas que esperam uma coisa estar 100% perfeita, pronta, posta para colocar esse produto, essa inovação na rua. Pelo contrário, elas precisam colocar na rua rapidamente para colher feedback e tentar entender qual que é, a melhoria, o que pode ser feito de melhor,
e vai fazendo isso continuamente. Não é uma empresa que faz a inovação, uma vez que ela está perfeita, eu jogo na rua. Não, eu jogo na rua o que eu tenho, o que eu acredito, e eu vou, como a gente diz, trocando o pneu com o carro andando. Eu vou melhorando essa inovação conforme ela vai acontecendo. É porque a tecnologia e a cultura que a gente está incluído hoje, ela não espera tanto essa preocupação das empresas de ter tudo muito já certo, tudo muito já definido. Então, grandes dessas empresas que eu trabalhei, Uber, Google, a própria Meta, né, a primeira versão dos produtos que saíram das ruas não é a versão que a gente tem hoje. Quando a gente compara, né, tanto o aplicativo da Uber quanto o aplicativo do Instagram, né, quem está assim, há bastante tempo nessas plataformas consegue ver o quanto as coisas foram mudando conforme o tempo, mas isso é para atender a velocidade que o consumidor também muda, e a gente está mudando o tempo todo. Legal. E, Érica, onde que fica o espaço do erro, né, por parte do colaborador dentro dessa empresa? Qual que é a flexibilidade? Tá justamente nessa cultura do test and learn, né, do testar e aprender, né? Empresas que se propõem a resolver problemas que ainda nem foram identificados, que eu acredito que esse seja o grande diferencial dessas empresas, né? Elas estão resolvendo problemas do futuro, que a gente ainda nem sabe que vai ter, e respondendo perguntas que a gente ainda nem fez. E quando você se propõe a ter um negócio que faz esse tipo, né, de transformação na sociedade como um todo, você precisa deixar com que os times, eles façam essas perguntas provocativas. E muitas das vezes as respostas não vão ser óbvias. Para que a gente chegue nessas respostas, a gente precisa testar e aprender. E nessa cultura de testar e aprender, muitas vezes o erro vai vir, mas o erro não é encarado como um fracasso, mas sim como um fator muito importante para entender qual o caminho precisa ser seguido. Então, não existe essa aversão e esse medo do erro quando a gente está falando em construir plataformas, em construir soluções para um futuro que a gente ainda nem imaginou. Sim, com certeza, faz toda a diferença. Nesse contexto, o profissional, o que ele precisa ter de habilidade? Existe alguma soft hard skills que é bom ter? Existe uma mentalidade chave? Qual que é a melhor forma para ele se adaptar nessas empresas e a esse ambiente que a gente tem hoje? Perfeito. Karina, eu sou muito embaixadora da diversidade. Eu acho que qualquer empresa, não só as empresas de inovação, não só as empresas de tecnologia, mas qualquer empresa, ela precisa investir em diversidade, porque é justamente com esse olhar diverso que você consegue compor um time para entender como é que aquele produto, solução, né, o que a empresa se propõe a fazer vai, né, chegar para o consumidor final, né, pensando como que essa proposta ela vai ser, né, recebida pelo público. E o público ele é muito diverso. A gente está falando de Brasil, né, trazendo aqui, embora eu trabalhe em empresas globais, o meu foco são, né, atender clientes brasileiros, e o Brasil é um país exponencial. Então, eu acho que o primeiro recado para as empresas é: tenham times diversos para você ter perspectivas diferentes, né, que muitas vezes sozinho, um time muito parecido, você não conseguiria ter. Então eu vejo esse viés da diversidade bastante forte nessas empresas. E cada um contribuindo com o que tem de melhor. Esse é o grande ponto. O segundo ponto, pensando na perspectiva do colaborador, eu acredito que essa capacidade de testar, aprender e principalmente reaprender são coisas que são muito exigidas quando a gente trabalha em empresas que se propõem a formar, né, e criar produtos, soluções nessa velocidade. E a velocidade que o mundo está caminhando. Então, se você consegue desapegar de modelos antigos que você já foi ensinado e se dispor a tentar de outras formas e você mesmo ter essa capacidade de fazer esse test and learn com você mesmo, eu acho que é um bom caminho para a gente entender como navegar nessas empresas. E um terceiro ponto que eu acho bastante importante é você buscar ativamente conexão com outros times e outras áreas que não sejam a sua. A gente sabe que, né, nenhuma solução, nada vai para a rua se a gente não tem uma série de times, departamentos plugados para fazer uma coisa acontecer. E quando a gente fica ali muito só no nosso quadrado, entendendo qual que é o meu escopo de atuação e não consegue entender o todo, fica um pouco mais difícil da gente se
expandir enquanto profissional em empresas que, né, como você disse, estão um Titanic manobrando. Então, como é que eu entendo para onde exatamente esse Titanic está indo, se eu sou só uma cabine dentro desse Titanic? Então, você ter uma noção maior de para onde esse Titanic está indo e ter pares próximos e ativamente buscar parceria com outros times também faz um grande ponto. Tem uma última coisa que eu queria super complementar, seja orientado a dados, né? Embora essa cultura, né, do testar e aprender, do erro ser muito bem-vindo, nada se faz nessas empresas se não existem dados amparando o que elas querem fazer. E você se tornar cada vez mais um profissional guiado por dados faz com que você seja diferente ou se destaque, né, perante aqueles que não estão usando os dados para tomada de decisão. Esse, inclusive, Ká, é um dos motivos pelos quais eu decidi fazer o MPA, né? Que eu sou aluna do mestrado profissional, e a proposta do mestrado profissional é criar gestores cientistas, ou seja, os gestores, além de usarem os dados existentes para a tomada de decisão, é um outro passo que é como é que eu começo a gerar novos dados para buscar possíveis soluções de problemas que ainda não foram identificados ou que ninguém ainda respondeu. Então, acredito também que o mestrado nessa minha trajetória nessas empresas me ajuda bastante a entender os próximos passos. Legal, a gente fala mais um pouquinho disso depois ainda no mestrado especificamente, da gestão de dados. Eu queria até voltar no ponto da comunicação, né? Basicamente, você conversar intersetores é ter uma habilidade de comunicação muito grande. Isso na sua prática profissional, tem problemas? É uma solução? Como que é a comunicação lá dentro? Na prática mesmo, funciona, não funciona? Karina, é uma ótima pergunta, né? Eu sou comunicóloga de formação, sou formada em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda, então a natureza da Érica já é uma natureza de comunicação. E eu construir a minha carreira me comunicando com clientes. Eu sempre fui da área de negócios, sempre fui da área comercial, então para que o meu trabalho exista, eu preciso me comunicar. Então, quando eu enxergo grandes empresas globais, que têm plataformas que impactam o mundo inteiro, aqui a gente deu vários exemplos, né? A comunicação, ela precisa existir. Até porque esse intercâmbio de um mercado para outro, de um time para outro, é muito importante para entender o que funciona e o que não funciona. Então, quando a gente pensa em cultura mesmo, né? Quando a gente entende o que é o WhatsApp para Brasil versus o que é o WhatsApp para Estados Unidos, existe uma diferença do comportamento do consumidor que é cultural. E uma vez que eu consigo entender com esse time, né, o que significa essa plataforma aí, o que significa essa plataforma aqui, a gente consegue mutuamente colaborar. Então, não existe um ambiente onde você consiga avançar de forma, né, robusta em direção a desafios de negócio se você não tem esse intercâmbio, tanto entre as áreas e empresas globais, entre regiões também, porque obviamente, né, a gente precisa entender o que deu certo. Essa cultura do Test and Learn também ajuda a entender o que deu certo para determinado país, região, time, que eu posso replicar aqui também. Então, esse intercâmbio ele é bastante fomentado e necessário quando a gente está falando de empresas de grandeza global. Tudo isso muito rápido, sempre. Muito rápido, e a tecnologia ajuda a gente nessa rapidez. Sim, bacana. Até eu lembrei de uma outra palavra que é muito falada, que é resiliência, né? A resiliência, ela é uma habilidade ainda necessária, ela ainda é importante, ou a gente já está num outro termo que hoje a gente fala muito de antifragilidades, né? Então, a resiliência, ela ainda é uma questão, a gente já está mais pro antifrágil. Acho que vamos explicar para todo mundo o que é antifragilidade, se puder. Bom, gente, olha, eu não sou, assim, a minha área é comunicação, e eu acho que esse ponto de explicar o que é antifragilidade, eu tenho certeza que existem, né, profissionais que possam dizer melhor sobre isso. Eu vou falar sobre a minha perspectiva, né? O que a gente entende por resiliência? A resiliência é a nossa capacidade, enquanto ser humano, de, né, ultrapassar adversidades. E, respondendo a sua pergunta, acho que não só em ambientes corporativos a gente precisa desenvolver essa habilidade, porque a gente vai encontrar, né,
desafios em qualquer aspecto da nossa vida. Então isso é necessário não só para o ser humano, né, mas para toda a nossa cadeia, né, para que o mundo aconteça. Todo mundo precisa passar por um evento adverso, né, para que haja desenvolvimento. Quando a gente fala em antifragilidade, a gente está falando de um passo à frente da resiliência, que é eu não só ultrapasso essa dificuldade, mas eu também saio fortalecido dela. O que é o melhor dos mundos? Eu acredito que ambas sejam muito importantes em ambientes competitivos e desafiadores, como são o mercado de trabalho. Mas eu também quero trazer um ponto aqui de que a gente também está passando por um momento onde questões de saúde mental e como a gente encara os desafios cotidianos, eles podem também contar com outras ferramentas além só da nossa resiliência e só da nossa antifragilidade. Eu acho que o grande ponto que eu quero trazer aqui, é importante que a gente tenha isso, mas é importante que as pessoas também identifiquem qual o nível de dificuldade, como ela, né, se desenvolve dentro de cada ser humano e busquemos soluções para passar por elas. Às vezes a solução pode ser além da nossa própria força interior, pode ser também, né, pensando aí em questões de saúde mental, a gente buscar esse antifragilidade, pode ser também buscar um tratamento adequado para o tipo de dificuldade que a gente está passando. Então, eu não queria aqui romantizar que vamos ser todo mundo antifrágil, vamos ser todo mundo resiliente. A gente sabe que existem problemas e é importante, né, cada indivíduo se entender como é que essa dificuldade ela se apresenta e qual que é o impacto que ela tem na minha vida. Perfeito, Érica, perfeito. Vamos falar um pouco de empresas? Né? Falando de pessoas, o que as empresas, pensando em empresas que não têm essa cultura, essa agilidade, o que elas podem fazer? Porque as coisas estão acontecendo, as coisas estão rápidas, independentemente dessa empresa estar acompanhando ou não. O que dá para fazer? Eu vou puxar a sardinha pro que eu tenho aprendido no MPA, tá? Eu acho que as empresas que querem começar a inovar, a se propor a fazer coisas diferentes, elas precisam começar a fazer perguntas desconfortáveis. Acho que esse é o primeiro passo para a gente entender o quão disposto, né, a gente está enquanto empresa para mudar um rumo, mudar um produto, mudar uma estratégia. Então, acho que fazer esse exercício de fazer perguntas sobre esse produto, sobre esse serviço, o que está funcionando, o que não está funcionando, fazer perguntas sobre concorrência, fazer perguntas realmente desconfortáveis para a gente entender onde está a oportunidade de melhoria. Então, acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que é identificar, né, melhorias através dessa mentalidade de teste e aprendizado. Uma vez que você consegue identificar onde estão as oportunidades de melhoria, né, as oportunidades de crescimento, comece a testar e aprender, né? Fomente essa cultura de fazer um teste, entender o que acontece, faça pequeno e depois vai escalando. E o terceiro ponto é esse que eu acabei de falar, que é identificar potenciais de escala, né? As grandes empresas tech, grandes empresas pelas quais eu passei, elas só se tornaram grandiosas porque existiam soluções que eram fáceis de ser escalável. Então, acho que no momento dessas perguntas desconfortáveis, uma delas é, tá, isso funciona bem, mas como é que eu escalo isso? Como é que eu deixo isso disponível para o maior número de pessoas possível e consigo atingir um potencial de escala e de impacto com isso? Acho que esses são 3 pontos que as empresas podem, né, quem quer aí testar inovação e testar uma disrupção, pode, né, começar a trabalhar nesses 3 pontos. Tem uma palavrinha também que me surgiu aqui, que é comodidade, né? A comodidade, não existe em empresas que estão sempre mudando, porque às vezes a pessoa fala, esse produto tá bem, tá vendendo, tá lucrando, tá indo, mas será que ele tá crescendo tanto quanto ele poderia estar crescendo, né? Vem outras perguntas aí, como que é sair dessa comodidade também, né? Eu vou falar até uma experiência enquanto profissional, enquanto pessoa física, que é essa capacidade de você ter a inovação enquanto não em algo reativo,
mas sim como algo estratégico para a visão de futuro. Então, quando a gente vê a inovação, né, você acabou de dar um exemplo, né? Poxa, esse produto está indo bem, ele sempre deu tudo certo com ele nunca me trouxe problema, pelo contrário. E aí chega um competidor e faz uma coisa muito melhor, muito diferente com esse produto. E aí eu vou atrás da inovação porque esse concorrente começa a me incomodar. Isso a gente está falando na inovação quando ela é reativa. Acho que um grande ponto, uma mentalidade muito importante para sobreviver no mercado de trabalho hoje em dia é você ter a inovação enquanto vantagem competitiva e não reativa. E até para o profissional, vou dar até um exemplo. Eu disse, né, que o primeiro grande bloco da minha carreira, eu trabalhei em empresas offline. Então, eu trabalhei em revistas, eu trabalhei em agências de publicidade, no qual o principal produto era, né, fazer propaganda em revista, em jornal. Conforme os anos iam passando, eu comecei a identificar, assim, andando na rua, que eu não via mais tanta banca de jornal. Eu não via mais as pessoas recebendo o jornal em casa ou assinando revista. Comecei a ver o declínio de grandes revistas. E aquilo me deu um insight. Eu falei, eu acho que o papel está não com os dias contados, mas alguma coisa está acontecendo aqui nessa indústria. E o que está acontecendo? E aí vem aquele segundo passo que eu falei, que é deixa eu olhar para os dados. Como que as pessoas estão, de fato, consumindo informação, consumindo comportamento? Não, as revistas ainda existiam, mas a internet já estava surgindo de uma forma muito, muito forte, muito intencional. E ali eu já falei, eu preciso migrar para o lado de cá, porque esse lado aqui, ele está diminuindo. Os dados estão mostrando isso. E os dados naquele momento que eu tinha era, não tem mais tanta banca de jornal. As pessoas não param mais em banca de jornal para comprar o jornal do dia, diminui muito. E ali eu acho que foi o primeiro insight que eu tive de, cara, eu preciso ir atrás dessa inovação antes que ela me pegue, antes que eu seja acometida por uma tecnologia que não funciona mais. Então, antes de eu ser mandada embora lá da revista que eu trabalhava, eu já estava pensando, isso aqui não vai durar tanto tempo mais, eu acho, do jeito que eu imaginei. O mundo tá mudando. Então, eu vou migrar pro lado de lá. Isso é a inovação como estratégia e, né, me ajudando no meu planejamento futuro, de carreira. As empresas, elas podem fazer esse exercício também. Para onde a cultura do meu consumidor está mirando? Para onde ela está mudando? E como é que eu posso não reativamente atuar, mas proativamente? Quais são os produtos que eu posso começar a testar agora, fomentar para a geração que está nascendo agora? Acho que esse tipo de provocação é muito importante que se tenha no core da empresa e não só quando, né, o público mudou agora que eu vou agir. E você até citou uma decisão estratégica que você tomou na sua carreira e em algum outro momento você também tomou uma outra decisão estratégica que foi fazer o mestrado para te ajudar na gestão de dados. Como que foi esse movimento? Por que você fez? Como tem te ajudado estrategicamente? Perfeito, Ká. Eu decidi fazer o mestrado porque ficou muito claro para mim que o gestor do futuro, ele precisa cada vez mais ter uma visão 360, né? Depois de tantos anos trabalhando, né, na área de negócios, atuando no mercado publicitário, eu começo a entender que quanto mais eu entendo de mundo, de geopolítica, de economia, de finanças, de tudo que envolve a cadeia global, onde as empresas elas estão, né, atuando, isso me ajudaria na tomada de decisão de negócio. Então, acho que o primeiro passo foi o mestrado, ele vai me dar uma visão 360 do que é um negócio. Então, essa foi a primeira e isso me ajuda a ser uma profissional mais completa. Quando você faz esse giro 360 em todas as áreas de uma empresa, e eu me tiro só da área de negócios, você começa a fazer essas perguntas provocativas que eu te disse, né? Perguntas que não foram feitas ainda. E a natureza do mestrado é você responder uma pergunta que ainda não foi respondida. Então, é um ambiente muito propício para você testar tudo que eu disse aqui dentro da sala de aula. Então, é um lugar onde eu posso fazer perguntas e ter contato, muitas vezes, com áreas
que na correria do dia a dia ou na natureza, né, do que eu faço, eu não teria tanto contato e eu consigo, de fato, aprofundar perguntas e entender o impacto de tudo isso na área que eu atuo. E o terceiro ponto é me colocar nesse papel do gestor cientista que não só faz as perguntas e busca os dados para responder essas perguntas, os dados existentes, mas que começa a ser o provedor de dados. Então, eu saio dessa cadeira de me dar dados para eu responder essas perguntas e vou para campo e começo a falar, eu quero responder essa pergunta que não tem resposta ainda, e eu com essa possibilidade de fazer o mestrado, com todo o método e todo o aparato que a FGV me dá, eu consigo ter condições de fabricar novos dados para esse mercado, ajudando aí também com outros gestores, com a comunidade acadêmica e principalmente, né, com a rede corporativa que eu faço parte. E aí eu sinto que isso me torna uma profissional mais completa, né, quando eu começo não só, né, buscar dados existentes para responder minhas perguntas, mas principalmente eu começo a criar dados e deixá-los eles de forma organizada para que as pessoas possam ter acesso a eles. Bacana isso, o gestor cientista, né, que vai sempre buscando evidência de dados. Sim. Última pergunta, Érica, que dica você daria para o profissional hoje para se preparar mais, lembrando adaptação em tempos de incerteza? Então, o que a gente pode fazer, como que a gente pode estar sempre um passo à frente, sempre olhando para o futuro? O que a gente pode fazer no nosso cotidiano, correndo? Karina, minha primeira dica, acho que ela vai ser um pouco contraditória com as coisas que eu falei, porque ao mesmo tempo que tem muita coisa que esse profissional pode fazer, o mundo ele tá cheio de informação, hoje a gente precisa escolher muito, né? Assim, a própria FGV tem tantos mestrados, tem tantas opções, que eu acho que a gente fica um pouco perdido por onde começar. Mas se eu pudesse dar uma dica, a primeira seria: foque 100% na tarefa que você está fazendo hoje, na tarefa que está à sua frente, né? Independentemente da qual ela seja. Então, se a tarefa que está na minha frente hoje é ajudar um departamento a atingir uma métrica específica, foque 100% nisso. Se a minha tarefa hoje é entregar uma tese de mestrado que me ajude a responder um problema de negócio, foque 100% nisso. A sensação que eu tenho é que a gente já tem bastante coisa no nosso prato que a gente já consegue utilizar nessa busca por ser um profissional de inovação, por ser um profissional disruptivo. Então, primeira dica, foque na coisa que está exatamente à sua frente nesse momento e dê 100% da sua capacidade nela. Uma vez que você faz isso, acho que você começa a se colocar nesse lugar da pessoa que usa dados para entender. Então, a partir do momento que eu estou vendo, poxa, eu fiz esse esforço, ele me levou para esse tal lugar, aí eu começo a subir essa escada a um propósito e a uma entrega maior. Então, acho que esse é o meu primeiro passo. O segundo, a segunda dica que eu dou é: tenha aliados, né? Busque nas redes que você faz parte, redes acadêmicas, dentro das empresas, quem são as suas pessoas-chave, com quem que você vai fazer grandes projetos, quais são as pessoas que você precisa ter ao seu lado para, né, dar próximos passos rumo a uma meta pessoal, rumo a uma meta, né, dentro das companhias que a gente está. Então, acho que ter aliados e ter essa mentalidade de que eu não vou fazer nada sozinho é muito importante. E o terceiro ponto é essa capacidade, de fato, de se mover rápido, não ficar muito apegado às coisas do jeito que elas eram, e sim dar espaço para novas ferramentas, para novos modelos de trabalho, para novas tendências que estão surgindo, sempre olhando para os dados. O que os dados estão me dizendo, né? Quando a gente olha os dados, a gente dificilmente erra a direção. Então, acho que esses 3 pontos são importantes e são dicas que eu gostaria de dar, são dicas que eu aplico na minha vida que eu gostaria de dar para a nossa audiência. Show, Érica, acho que é dicas de ouro aí hoje pra gente, aprendizados de montão. Muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de estar aqui hoje. Karina, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a FGV pelo espaço, a todo mundo que está assistindo a gente. Foi muito bom passar esse tempinho com vocês. O tempo foi ótimo pra gente também. E se você ficou interessado no mestrado profissional em administração, nosso MPA,
Você pode ter mais informações pelo nosso site, pelas nossas redes sociais ou entrar em contato com o nosso Admissions Office. Obrigada, a gente fica por aqui e até a próxima.